Filho de David Beckham, viverá atleta gay em estreia como ator. Romeo Beckham já tem data marcada para o seu grande salto nas telas. O segundo filho da ex-estrela do futebol mundial interpretará um jogador de tênis gay em Forte Love, filme francês de romance que chega aos cinemas no próximo dia 25 de novembro. Na trama, o modelo britânico vive um novato nas quadras que acaba mexendo com a cabeça de seu principal rival, um atleta obcecado em conquistar o título mais importante do esporte na França. De acordo com a sinopse, o protagonista enfrenta, pela primeira vez, um adversário de natureza diferente, o amor. A descrição promete uma força tão estimulante quanto desestabilizadora, classificada como muito mais perigosa do que qualquer desafio que ele já tenha encontrado durante as partidas. O longa, dirigido pelo fotógrafo Pierre-Ange Carlotti, é definido pela equipe como uma fábula romântica, sensual e profundamente comovente. Mais do que um retrato sobre as exigências do esporte de alto nível e os segredos escondidos nos bastidores, o filme promete uma história de amadurecimento marcada por atuações excepcionais. Agora que a gente processou essa notícia, vale a pena parar um pouco para olhar de perto quem é esse rapaz que está prestes a dar um passo tão decisivo na carreira. Para quem não está familiarizado com a dinastia Beckham, estamos falando de Romeo James Beckham, o segundo filho do casal David e Victoria Beckham. Romeo nasceu em 2002 em Londres e cresceu sob os holofotes de uma das famílias mais famosas do planeta, o que, convenhamos, já impõe um peso enorme para qualquer escolha profissional. Diferente do irmão mais velho, Brooklyn, que se aventurou na fotografia e na gastronomia, ou do caçula Cruz, que sempre mostrou uma veia musical muito forte, Romeo teve uma trajetória inicial que flertou intensamente com o esporte que consagrou o pai. Ele chegou a integrar as categorias de base do Arsenal e do Inter Miami, o clube de David nos Estados Unidos, mas, em 2022, tomou uma decisão que mudou os rumos do que esperávamos dele. Ele anunciou que estava pendurando as chuteiras para se dedicar inteiramente à carreira de modelo. E foi aí que a gente começou a ver uma faceta dele muito mais próxima da mãe Victoria, com contratos de peso e campanhas globais que o posicionaram como um ícone de estilo para a geração Z. O que me chama a atenção nessa transição para o cinema é que, no fundo, o Romeo sempre viveu a dualidade entre o legado esportivo do pai e o universo estético e artístico da mãe. Estrear justamente em um papel como esse, em um filme francês como Forte Love, é uma escolha ousada. Não estamos falando de um blockbuster de super-herói, mas de uma produção que aposta em uma narrativa sensível, focada em um atleta de tênis que lida com a complexidade de se apaixonar por um rival. Isso é muito interessante porque até então, o Romeo era visto muito mais como uma figura posada, alguém que vivia do visual, da imagem que se projeta em uma revista ou em uma passarela. Agora, ao encarar um personagem que exige uma carga dramática sobre sexualidade, vulnerabilidade e a pressão psicológica do alto rendimento, ele está saindo completamente da zona de conforto. Se a gente olhar para o passado dele, o Romeo sempre foi o mais reservado dos irmãos, talvez aquele que melhor soube manejar a pressão de carregar o sobrenome Beckham sem se expor tanto a polêmicas gratuitas, algo que os outros irmãos, infelizmente, não conseguiram evitar tão bem ao longo dos anos. A vida pessoal dele sempre foi muito acompanhada, claro, especialmente o longo relacionamento que ele teve com a modelo Mia Hagan, que acompanhou todo esse crescimento dele até a vida adulta. Ver o Romeo agora, com 22 anos, se lançando em um projeto de autoria de um fotógrafo como Pierre-Ange Carlotti, me faz pensar que ele está buscando validação artística longe das marcas que patrocinam a família. O Pierre-Ange é um nome com uma estética muito particular, muito ligada ao cinema autoral europeu, o que sugere que o Romeo não quer ser apenas mais um rosto bonito na tela, ele quer ser levado a sério como ator. Eu particularmente acho que esse movimento é muito estratégico. O mercado de entretenimento está saturado de figuras que tentam a sorte na atuação apenas pelo nome, mas o Romeo está fazendo isso através de uma porta lateral, em um filme francês com uma temática que exige sensibilidade e profundidade. Existe um preconceito natural da crítica quando um filho de famoso decide atuar, e ele sabe disso melhor do que ninguém. Por isso, a escolha de um papel de um atleta gay, vivendo um conflito interno em meio à pressão de um torneio de tênis, é uma faca de dois gumes. Ou ele entrega uma atuação que cala os críticos, ou ele se torna alvo de um julgamento ainda mais severo. Na minha visão, a televisão e o cinema contemporâneos estão precisando cada vez mais dessas histórias que fogem do clichê do atleta invencível. O esporte de alto nível na vida real é um ambiente extremamente solitário e cheio de segredos, e o filme promete explorar exatamente essa fragilidade que a gente,
como público, raramente vê quando assiste a uma partida na televisão. Tem algo de simbólico nessa trajetória dele que não dá para ignorar. David Beckham, o pai, foi um ícone de masculinidade e também um símbolo de moda. Alguém que rompeu muitas barreiras ao misturar o futebol com o mundo das celebridades de luxo. Romeu, ao escolher um papel que desafia normas de gênero dentro do esporte, de certa forma, continua esse legado de quebra de paradigmas, mas de uma maneira muito mais moderna e alinhada com os valores da sua geração. Ele não está fazendo o papel do galã tradicional que conquista a mocinha, ele está interpretando um homem que precisa lidar com o amor dentro de um ambiente competitivo e, muitas vezes, homofóbico. Isso mostra um amadurecimento que eu não esperava ver nele tão cedo. Para quem acompanha a carreira dos Beckham, é fascinante notar como o DNA de cada um deles se manifesta de formas diferentes. Enquanto Brooklyn parece buscar o seu lugar ao sol através de uma exposição constante da vida privada, Romeu parece ser o mais contido, o mais trabalhador, no sentido de querer dominar uma técnica, seja no futebol, no mundo da moda ou, agora, no método interpretativo. Não é fácil ser o filho de uma das pessoas mais fotografadas do mundo e tentar ter uma identidade própria. Cada erro é multiplicado por 1000, cada acerto é diminuído pela facilidade que as pessoas acham que ele teve por causa do sobrenome. Mas, sendo sincero, acho que o fato de ele ter escolhido uma produção francesa com uma estética tão particular, mostra que ele tem bom gosto e, mais importante, coragem. Eu fico pensando no que vem pela frente. Se esse filme for um sucesso, o Romeu se estabelece não apenas como um herdeiro de um império, mas como um artista que tem algo a dizer. Se não for, ele ainda terá sua carreira como modelo e o apoio de uma estrutura familiar imensa. Mas, independente do resultado de bilheteria, o risco que ele está correndo é real. Muitos diriam que ele não precisava disso, que ele poderia viver confortavelmente apenas com o nome da família, mas a busca pelo reconhecimento artístico é uma chama que, se não for alimentada, acaba se apagando. E é nítido que ao mergulhar em um papel que exige vulnerabilidade, ele está tentando se separar da imagem de menino de ouro dos Beckham para se tornar, enfim, o Romeu, o ator. No fim das contas, a gente assiste a essa notícia com um misto de curiosidade e ceticismo, o que é natural. Mas como alguém que acompanha o cenário das artes, eu prefiro dar o benefício da dúvida. O cinema francês tem essa capacidade de transformar jovens rostos em grandes revelações dramáticas. E se a direção do Pierre-Ange Carlotti souber explorar esse contraste entre a rigidez do tênis e a fluidez do romance, podemos ter uma grata surpresa. O que eu espero é que o filme não seja apenas um veículo de marketing, mas que entregue a substância que a sinopse promete. Se o Romeu Beckham conseguir transmitir a angústia de um atleta dividido entre a glória esportiva e a verdade do seu coração, ele terá dado um passo gigante, não apenas para fora da sombra do pai, mas para a construção de uma carreira que daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e entender como o momento em que ele deixou de ser o filho de para ser, simplesmente, um profissional respeitado. É um caminho árduo, cheio de armadilhas, mas que, pelo menos por enquanto, parece estar sendo trilhado com seriedade. Vamos ficar de olho, porque 25 de novembro vai ser o verdadeiro teste de fogo para ele, e a internet, como sempre, não vai perdoar, mas também não vai esquecer se ele entregar uma atuação memorável. Na minha visão, essa é a aposta mais inteligente que ele poderia ter feito nesse momento da vida. E aí, queridão? E aí, queridona? Ó, sabe quantos vídeos eu faço por dia pra esse canal? 7. 7 ou 8. Todo dia. Faça sol, faça chuva. Se eu estiver na rua, eu faço da rua. Se não, eu faço de casa. Mas eu gosto. Só que é difícil sem like, sem inscritos. Porque eu faço para pessoas, eu não faço pro vento. Afinal de contas, eu conto notícias. Então, eu tenho que estar toda hora atualizado, né? Olhando aqui, o Google, recebendo... E quando você se inscreve, eu recebo uma notificação e falo, meu Deus, obrigado. Esse cara se inscreveu. Valeu a pena. Valeu a pena. E aí? Se você não tiver nada para comentar, eu sou da Bahia, esse canal é da Bahia. Comenta alguma coisa do tipo, oi, eu sou a Joaquina de Curitiba. Oi, eu sou o Misael, aqui de Recife. Eu quero saber de onde você é. Quem está assistindo meu vídeo agora? É você? E comenta para você ver se eu não respondo.